Dando continuidade aqui, né, ao react da Rap da Katsuki parte 2, vamos continuar aqui. Eu vou apresentar um pouquinho melhor os personagens da Katsuki pra Artemisa, que são os personagens que apareceram lá no rap da Katsuki parte 2. Então, dê uma conferidazinha aí pra vocês também nos links na nossa playlist que vai estar lá. Eu sou Laura Zaka e seja muito bem-vindo ao canal Luna Solis. Eu sou a Artemisa Lopes, né, e vamos continuar aqui com a nossa saga aqui, que eu vou desbravar esse mundo, esse universo dos animes, né, e se você quer ver, né, como que eu vou reagir aos personagens de anime pela primeira vez, é só ficar aqui com a gente que é logo depois da vinheta. Seguindo ali o assassino do nosso primeiro vídeo, explicando os vilões da Katsuki aqui pra Artemisa, né? A Artemisa, eu separei uma pastinha no nosso drive, no Conhecendo os Membros. Antes de começar, né, a gente... Faz muito tempo que eu não assisto o Naruto, reassisto o Naruto, né? Então, tipo assim, se eu cometer algum erro, a gente pode comentar aí embaixo, não tem problema, tá bom? Eu dei, claro, uma pesquisada antes de vir aqui pra apresentar pra Artemisa. Eu vou tentar aqui resumir um pouco, porque, gente, é muita coisa. Naruto é um universo gigantesco. Eu espero explicar direitinho. Antes de iniciarmos pra esses 5 personagens que apareceram no rap, miga, aperta na pastinha do Tobi ali. Eu esqueci de mencionar uma informação importante sobre o Obito Uchiha no último vídeo, miga. Sinto muito, mas é importante porque o Voice Makers faz piada com isso, então você precisa conhecer. Tá, eu tô aqui, no Tobi. Então, o Obito Uchiha, amiga, ele, quando ele tá na Katsuki, quando ele tá vestindo essa máscara laranja, então, ele assume uma personalidade e uma identidade nova, que é o Tobi. Só que existe um Tobi original, que foi a pessoa, inclusive, que salvou ele lá da pedra e tal, que fez ele sobreviver lá. Que a gente vai chamar ele aqui de Tobi original pra todo mundo confundir, amiga. Esse Tobi, você vai ver numa imagem que tem o Zetsu branco e do lado tem ele. Isso porque o Tobi original, ele foi criado da mesma forma que o Zetsu branco. Ele foi criado lá com as células do Hashirama e tudo mais. Certo. E quando ele assume essa identidade de Tobi, né, o Obito assume essa identidade, ele assume uma identidade assim, com um humor mais criança, assim, ele fica fazendo piada o tempo todo e meio irritante também, só que é um irritante assim, legal pra quem tá assistindo, não pra quem tá fazendo a piada, né? Que costuma ser do Deidara, porque ele se torna eventualmente o par do Deidara, que a gente vai conhecer nesse vídeo, então, amiga, guarde mais informações sobre o Deidara. E esse Tobi original, o Obito deu um apelido pra ele, que é Guru Guru, que eles mencionam lá no vídeo do Voice Maker. Não me pergunte por quê, entendeu? Tá? Guru Guru, isso mesmo, amiga. Agora nós vamos pros personagens do rap parte 2. Vai ter uma pasta ali que é Pen e Kono. Eu vou mencionar 2 personagens de uma vez porque tipo, a história deles é meio que a mesma. Eles cresceram juntos, então... Tô nela. Beleza. Então, o Pen, ele na verdade, o verdadeiro nome dele é Nagato. Pen é como o Tobi, é tipo uma identidade que ele assumiu aí. E uma outra coisa sobre o Pen é que esse corpo dele, que é com esse cabelo laranja dele, com esse olho diferentão dele, então, esse não é o verdadeiro corpo dele, tá bom? Esse é o corpo do amigo dele, o Yahiko. E o verdadeiro corpo dele é esse outro aí que é com o cabelo vermelho. Oxi. Você pode ver que tem uma imagem deles 3 juntos, da Konan, do Yahiko e do Nagato. Então, esses 3, eles foram alunos do Jiraiya. Então vai ter uma pastinha aí chamada Jiraiya, Gabriela. É daqui que veio o Jiraiya. Então, o Jiraiya é esse carinha de cabelo branco aí, tá vendo? E ele é o sensei também do Naruto, o protagonista lá do rolê. Ele também foi o sensei do 4º Hokage, que é o pai do Naruto. E ele aqui, o sensei desses três carinhas aí, dessas 3 pessoas, né? A Konan, o Nagato e o Yahiko. E esses 3, eles são órfãos de guerra. O Jiraiya, ele é um Sannin lendário, amiga. Ele é tipo um ninja muito fodástico, entendeu? Tipo assim, muito foda. E ao lado ali... de quem é o outro Sannin, que você já deve saber quem. O Orochimaru, ele é um Sannin que nem o Jiraiya. E a Tsunade, que é a única Hokage lá da Folha, mulher. Então,
Esses 3 são os saninhos lendários e eles estavam voltando ali de uma missão deles, eles topam com essas 3 crianças e o Jiraiya decide ficar pra trás pra treinar eles. Ele fica ali uns 2, 3 anos treinando eles e quando eles estão, tipo, ele vê que esses viraram ninjas legais, são fodas, ele vai-se embora e deixa os 3 lá. Depois que o Jiraiya vai embora, esses 3 eles fundam uma Akatsuki. Inicialmente, amiga, a Akatsuki não era uma organização terrorista, tá bom? Era uma organização legal, entendeu? Eles queriam trazer a paz pra vila deles lá, entendeu? E tava dando assim certo, entendeu? Tanto é que, tipo assim, eles eram reconhecidos na aldeia deles. Só que aí, amiga, numa dessas missões, o Yahiko morre. E o Yahiko ele era o líder da Akatsuki até esse momento. E aí, o Nagato ele chega a uma conclusão de que, tipo assim, o mundo só vai ter paz se as pessoas conhecerem a dor, entendeu? Legal. Filosofia bacana. Então, assim, ele chegou a uma filosofia muito boa. Aí, amiga, eventualmente ele assume o corpo do Yahiko com o poder dele e a identidade de Pen. E a Kono ajuda ele nesse rolê. A Kono ela tem jutsus de origami, de papel, e ela consegue invocar umas asas de papel muito louca. E ela é conhecida como anjo pelas pessoas que conhecem ela, que já viu ela com essas asas aí. Tá? E ela tinha um crush ali no Yahiko, entendeu? Só que, né, infelizmente, Yahiko se foi, mas, né, o Pen resolveu assumir o corpinho dele. Não só isso. Abre aí a pasta do Pen. O Pen, como você deve perceber, ele tem um olho diferencial. Um olho assim meio roxo, assim, com umas auréolas e várias auréolas. É meio robótico o olho dele. O olho dele é muito... Esse olho, amiga, é tipo a evolução do Sharingan. Tipo assim, é mais foda que o Sharingan, entendeu? E esse olho faz muita coisa. Uma das coisas é que ele tem os caminhos de Pen, ou os 6 caminhos. Tem aí uma pastinha só sobre ela, porque é muita coisa. Abre ela. Cada Pen, ele, então, tipo assim, ele meio que... A alma dele tá em todos esses Pens aí, que são pessoas que, infelizmente, viraram, né? Assim como Yahiko, um dos corpos dele. Caraca! E cada uma desses Pens tem poderes diferentes. E nomes diferentes também, que são os caminhos. O caminho Deva, que é o Yahiko, aí ele usa o Yahiko pra ser, tipo, a manifestação dele pros outros. Tipo assim, o pessoal da Akatsuki sabe que o Pen é esse boneco aí, o Yahiko, entendeu? Ele usa os outros caminhos em outros momentos, mas, tipo assim, pra liderar ali, ele usa o Yahiko, que é o caminho Deva. O Yahiko, o poder dele, ele tem, tipo assim, os poderes gravitacionais, assim, e um desses ele faz uma explosão que, assim, devasta tudo que tá na frente, amiga. Ele, inclusive, usa esse poderzinho aí pra dizimar a Vila da Folha, que é a vila do Naruto. Uma pessoa boa. E aí nós temos também o caminho animal, que ele invoca animais, é isso aí que ele faz. Aí tem um outro lá, que é o caminho preta, que ele absorve chakra. O chakra que eu disse que eles usam pra fazer jutsu, então ele absorve chakra. Então, tipo assim... Aí tem o caminho humano, que extrai as almas das pessoas. Muito bom esse poder. Tem o caminho Asura, que transforma o seu corpo em armas. Tem o caminho Nakara, que dá acesso ao reino do inferno lá, muito louco. E ainda tem o caminho exterior, que é um 7º caminho, assim, que é, na verdade, o próprio corpo dele, né? E com esse ele meio que consegue ter controle da vida e da morte, inclusive, né, depois que ele... O Naruto, né, tipo, vê que não vai conseguir derrotar ele e ele usa nós fãs chamamos de discurso no jutsu, porque ele usa o discurso de pastor lá dele, converte o Nagato. E o Nagato, tipo, vê que esse negócio de dor vai trazer paz é uma merda, tipo assim... Não tem nada a ver com os ensinamentos que o Jiraiya passava também. E aí ele decide, amiga, usar esse jutsu dele pra, tipo, ressuscitar as pessoas que morreram naquele ataque que o caminho Deva fez. Entendeu? Então, ele dizimou geral e depois ele viveu geral. Algum questionamento, amiga? Perguntar alguma coisa? Ele convenceu o menino com o famoso discurso motivacional. Exatamente, amiga, exatamente.
O Naruto, ele é muito assim, ele faz isso com vários vilões, entendeu? O Obito também foi um desses que sofreram aí do discurso no jutsu. Agora vamos conhecer aqui outros, né? Vamos voltar lá pro início. Beleza. Outro par da Akatsuki é o Deidara e o Sasori. A gente vai começar falando do Sasori. Então você abre a parte do Sasori. O Sasori e o Deidara, amiga, eles são conhecidos como a dupla de artistas da Akatsuki. Então, o Sasori, o jutsu dele é de marionetes, ele controla marionetes. E ele tem um diferencial, assim, entendeu? Que assim, o Sasori, ele foi criado ali na aldeia da areia e tudo mais, pela avó dele, a Tio. Que eu já vou mencionar um pouco mais sobre a vovó Tio, mas ele também é um ninja médico. Aí ele uniu essa habilidade de marionetes dele com o ninjutsu médico dele. E ele fez uma coisa... As marionetes dele não são feitas assim, tipo de madeira e tudo mais. Não, ele usa o corpo das pessoas, transforma o corpo das pessoas em marionetes. Aí ele... Como são marionetes humanas, essas marionetes elas continuam tendo os poderes que essa pessoa teve em vida. Aí, quando eu descobri que ele tava fazendo esses experimentos, aí ele obviamente virou um Nukenin, entendeu? E antes dele fugir da vila dele, ele matou o Kage de lá, né, que é o Kazekage, o terceiro Kazekage. E esse Kage aí, ele tinha poderes de magnetismo, e ele era tipo, o Kage mais fantástico que a Deodaria já tinha. E ele matou esse cara e transformou em marionete dele. Só que o Sasori é um pouquinho zoado pelos fãs, porque ele foi derrotado pela Sakura. E a Sakura, ela faz parte ali do time do Naruto também. Ela é treinada tanto pelo Kakashi, que é o sexto Hokage, quanto pela quinta Hokage, a Tsunade. E ela é uma ninja médica, muito boa, inclusive. As marionetes do Sasori tem veneno também. Então, se um golpe dessas marionetes atingir, já era. E o antídoto é muito complexo de se criar, que nem ele sabe fazer o antídoto. Então, tipo assim, a Sakura conseguiu por causa disso aí que ela teve uma vantagem na luta, inclusive. Eu já ouvi falar dessa Sakura. Já ouvi falar dela. Ela é bem famosa. Ela derrotou ele ali, enfrentou sem marionetes. Isso, claro, que ela conseguiu tudo isso por causa da ajuda da vovó Tio, porque a vovó Tio, ela é da mesma época ali da Tsunade, e ela é uma ninja muito foda também. E ela é experiente com marionetes, então, tipo assim, ela conhece o neto dela, que é neto dela, então, tipo assim, ela conhece ele, o jeito de luta dele, conhece marionetes, foi inclusive ela que apresentou as marionetes pra ele, então... E ele meio que se deixou morrer, porque, né, você vai ver aí que tem ele com umas espadas fincadas e duas pessoas do lado dele, que são as marionetes pai e mãe. O que aconteceu, amiga? Os pais deles morreram na guerra e foram mortos pelo pai do Kakashi, inclusive. E ele que tinha criado, ele que criou essas marionetes aí, o pai e a mãe, porque pra meio que substituir os pais dele, é uma cena bem triste. E aí a vovó Tio tinha levado essas marionetes pra lutar contra ele. E aí no final ele meio que se deixa morrer pra poder meio que morrer no abraço dos pais. Uma coisa assim meio filosófica. Meio poética. E você vai ver que, tipo assim, ele parece um adolescente. Só que, tipo assim, ele não é, entendeu? Ele é um pouquinho mais velho que isso. Ele transformou o próprio corpo em marionete. Gosta assim. Ele transformou o próprio corpo em marionete. Antes disso, ele usava um outro corpo, que é o corpo Hiruko, eu acho, se não me engano. Você vê que tem duas fotos dele ao lado do Deidara, que é esse loiro. E o Hiruko é uma outra marionete que ele, tipo assim... Ele tem o corpo dele transformado em marionete e o corpo dele fica dentro dessa outra marionete aí, que é o Hiruko. Poucas pessoas conhecem o verdadeiro rosto dele, o Deidara é uma das poucas exceções ali. E pro resto do mundo ele usa essa coisa aí. O Sasori, ele antes de ser companheiro ali do Deidara, ele era companheiro do Orochimaru. Ele fazia parte com o Orochimaru, até o Orochimaru dar uma debandada ali. E aí, nós entramos no Deidara, amiga. Eu tinha mencionado que os dois, eles são os artistas da Akatsuki. E eles têm várias conversas filosóficas sobre artes. O Sasori, ele acha que a arte é uma coisa eterna, que vai durar pra sempre e tudo mais. Enquanto o Deidara, ele acha que não, a arte é uma coisa momentânea e tudo mais. Inclusive, o bordão do Deidara é: a arte é uma explosão. Olha, profundo. Porque as artes do Deidara explodem, entende? Ah, interessante. Ele cria coisas com argila e essas argilas explodem. Inclusive, Biga,
Deidara, ele foi meio que aluno do Kage da vila dele. E ele fazia parte do esquadrão de bombas. E ele não mexia com argila nesse tempo, era com barro. E ele foi experimentando cada vez mais, ele gostava muito disso. E cada vez mais, tipo, as explosões dele eram mais monumentais, maiores e tudo mais. Até que, tipo assim, ele não ficou satisfeito com isso e ele foi atrás de coisas assim que não devia, entendeu? E aí ele rouba um jutsu proibido da vila dele, que é esse... Você vai ver que ele tem umas, tipo assim, umas bocas nas mãos dele. Acho que tem uma fotinha. Então, isso aí é do jutsu proibido que ele roubou lá. Que ele, tipo, ele mistura o chakra dele com a argila dele. E aí fica mastigando essas mãos dele, fica mastigando essa argila, misturando com o chakra dele. Nossa. É muito louco. E aí, a partir de então, ele começa a usar as argilas explosivas dele lá. Inclusive, ele transforma o próprio corpo em bomba. Inclusive, numa dessas, ele não se deu muito bem, entendeu? Ele se auto-sacrificou ali, que ele tava lutando contra o Sasuke. Ele pensou que com isso ia matar o Sasuke. Só que, tipo assim, foi meio que em vão, porque o Sasuke deu uma sobrevivida. Então, ele morreu à toa. Morreu à toa. Sim. Quando o Sasori, ele foi o primeiro a morrer da Akatsuki, né, pelas mãos ali da Sakura e da Tio. E depois disso, o Deidara faz par com o Tobi. Até ele ser morto pelo Sasuke de uma maneira bem ridícula, mas tudo bem. E agora vamos pro último, que é o Hidan, amiga. Eu já mencionei um pouquinho do Hidan aqui, quando eu mencionei o Kakuzu lá no... Né, que ele é imortal e tudo mais, que ele tem uma religião lá que ele adora um deus lá que é chamado Jashin. Nossa. E no rap, você deve ter percebido que no rap eles mencionam dois nomes muito importantes na história do Hidan, que é o Asuma e o Shikamaru. Como você já sabe mais ou menos o que é a história do Hidan, né? Ele é tipo religioso, ele vira imortal por causa dessa religião dele aí, ele não pode ser morto, ele faz par com o Kakuzu. Então, o Hidan, ele matou o Asuma. O Asuma, ele é filho do terceiro Hokage e é o líder do time Inuchika-cho, que é formado pela Inuyasha Manaka, o Choji e o Shikamaru Nara. E assim, quando ele matou o Asuma num desses rituais malucos dele aí, o Shikamaru estava presente. E o Shikamaru, ele é um personagem assim muito estrategista. O QI dele é mais de 200, miga, só pra você ter uma noção do intelecto desse menino. E aí, eventualmente o Shikamaru dá uma forma de se vingar do Hidan. Só que, tipo assim, ele notou na luta que eles tiveram que o Hidan é meio que imortal. Ele, tipo assim, ele pode ter a cabeça decepada que não acontece nada com ele, ele continua vivaço. E o que ele faz? Ele atrai o Hidan pra um local lá que é tipo da família dele, do clã dele. Coloca uns explosivos lá muito louco e explode o Hidan tipo, em vários pedaços. Adoro. Entendeu? Tipo assim, você não pode morrer por aí, querido. E esse local do clã dele é meio que protegido por um cervo, cervo mesmo, animal, cervo animal, sabe? Vários cervos lá. E meio que ninguém pode entrar lá nesse local. E aí meio que ele tá lá até hoje, amiga. Ele não morreu, mas tá lá até hoje, entendeu? Ai, gente. Pedaço. Tadinho, não morreu, mas morreu. Tipo assim, a derrota dele foi meio assim também. Porque, tipo assim, o Hidan é um dos personagens mais poderosos de Naruto, só que, tipo assim, ele foi derrotado por um que não é tão, entendeu? O Shikamaru, ele não é um personagem muito forte, assim, mas ele consegue derrotar pessoas muito mais poderosas que ele com o intelecto dele. Não, é só... Gente, é só uma questão de estratégia, entendeu? Estratégia. Ah, deixa eu te explicar mais uma coisa sobre a Katsuki, eu esqueci também. Você vai ver que tem duas fotos aí, que é do Itachi e o do Deidara. Ele tem uns anéisinhos nos dedos deles, correto? Lembra que eu te falei que eles extraem os bijus dos Jinchurikis? Então, quando eles fazem isso, eles precisam de um ritual. Você vai ver que tem uma imagem tipo de uma estátua com duas mãos assim, 10 dedos ali, tá vendo? Tem uma estátua. Então, cada membro da Katsuki tem um anel e um dedo. E quando eles fazem o ritual, eles ficam posicionados nos dedos que tem ali, entendeu? Tem uma outra foto que mostra qual a posição deles ali. O Pain, Deidara, Konan, Itachi, nananã.
Inclusive, o Orochimaru, ele fazia parte desse rolê aqui. E quando ele fugiu da Katsuki, ele deu uma vazada, ele levou o anel consigo. Então, a partir do momento que o Orochimaru saiu da Katsuki, não tem um dos membros fazendo o coisa, entendeu? Tipo assim, mesmo que tenham 10 personagens dentro da Akatsuki, não tem como ficar 10 nas mãozinhas, porque o anel tá com o Orochimaru ainda. E por causa disso, o ritual demora um pouquinho mais pra ser realizado, porque precisa, tipo assim, cada membro disponibiliza um pouco de chakra pra esse jutsu, entendeu? Então, tipo assim, sem o Orochimaru, tem um chakra ali faltando. Amiga, por enquanto é isso, né? No próximo vídeo, a gente vai reagir ao rap do Itachi. Você vai conhecer um pouco do passado do Itachi, tá bom? Você vai ver que ele não é uma pessoa tão ruim assim. E eventualmente eu vou te apresentar o Orochimaru também, amiga. Eu já ouvi falar. Então eu acho que é isso, amiga. Então vamos ficando por aqui. Espero que você tenha tudo bonitinho e tudo mais, amiga. É muito no mínimo, é muito detalhe. Mas assim, com o tempo a gente vai pegando, né? Querendo ou não. Mas assim, eu confesso que pegar os nomes é um pouco complicado, porque é muito detalhe, ainda tem os nomes dos personagens, é muita coisa. Mas assim, vamos continuar aqui nessa saga. Eu vou pegar o jeito aqui, eu vou aprendendo aqui aos poucos sobre esse mundo dos animes, sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui, né? Deu explicando os personagens aqui de Naruto pra Artemisa, né? Vamos ver se ela vai ficar perita antes da gente começar o Voice Maker. Se você gostou do vídeo, né? Curte o vídeo, compartilha com os amigos. Se inscreve aqui no canal pra ter mais conteúdos como esse. E fiquem ligados que vai ter mais reacts aqui de eu apresentando os personagens pra Artemisa. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.